compartilhar com os irmãos o Salmo 116. Salmo 116. Eu quero compartilhar com os amados. Amém? Como diria um pastor meu, amém ou misericórdia? Amém. Amém. Os irmãos estão afiados à palavra, já estão aí com o Salmo aí na mão. Salmo 116 diz assim a palavra do Senhor: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Cordéis de morte me cercam, e angústia do inferno se apoderam de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha presença: todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filha da tua serva, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, no átrio da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, te glorificamos, ó Deus, te adoramos, ó Pai, nessa noite, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que tu tem nos dado de estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando, gloriando, ó Deus, engrandecendo o teu nome, Senhor, e agradecendo, ó Deus, por mais um ano, ó Pai, que tu tem nos dado, ó Pai, de vida, Senhor, agradecendo, ó Deus, pelos teus livramentos, agradecendo, ó Deus, pela tua provisão, agradecendo, ó Deus, pelo teu cuidado sobre nós. Agora, Senhor, usa-nos, ó Deus, como boca sua, como canal de bênção nessa noite. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. Tira, ó Deus, todo o impedimento do mal. E que possamos não somente ouvirmos, mas que possamos também sermos praticantes, ó Pai, da tua palavra. Por isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu poderia pregar nessa noite sobre o verso 12 desse texto, que diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Estamos chegando aí a um final de ano onde Deus nos abençoou, onde Deus nos guardou, nos livrou, e eu tenho certeza que temos muito, muito a agradecer a Deus. E a pergunta que fica: que darei ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor nessa forma de agradecimento pelo que Ele nos fez? Mas para que nós possamos entender o verso 12 do Salmo 116, por que o salmista, ele chega a esse questionamento, ele se pergunta o que ele pode dar ao Senhor em troca dos benefícios que o Senhor, das bênçãos que o Senhor deu para ele, os livramentos que Deus deu para ele. Nós sabemos que Davi foi um rei, e ele foi um rei guerreiro, de várias lutas, de várias batalhas. Israel vencia as batalhas através de Davi, com Davi no comando, reinando sobre Israel. Mas em alguns momentos Davi passou por aperto.
Alguns momentos Davi passou por dificuldades. E nesses apertos, nessas dificuldades, a Bíblia diz que Deus livrou a Davi. A Bíblia diz que Deus socorreu a Davi. E aí Davi faz essa pergunta, através desse salmo: que daria ao Senhor? E para nós entendermos melhor esse posicionamento de Davi, nós vamos falar sobre todo o Salmo 116. O primeiro versículo diz: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Davi começa com uma expressão de gratidão a Deus. Davi começa dizendo o quê? Amo ao Senhor. Será que nós somos gratos a Deus a esse ponto? De nós amarmos realmente a Ele? As bênçãos do Senhor estão sempre sobre nós. Os livramentos do Senhor estão sempre sobre nós. Por isso que eu disse aqui no início, nós vamos fazer desse culto um culto de agradecimento. Nós não precisamos pedir. Nós não precisamos viver ansiosos, como a palavra diz. Apenas nós temos que o quê? Crer no Senhor, confiar no Senhor. E como Davi, amarmos ao Senhor. E Davi diz aqui: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Davi não começa dizendo que Deus o livrou desse ou daquele problema. Davi não começa dizendo que Deus fez isso ou aquilo que ele havia pedido. Não. Para que Davi demonstrasse o amor por Deus, para que Davi demonstrasse a gratidão dele a Deus, Davi começa dizendo: amo ao Senhor porque Ele ouviu. Será que isso basta para a gente? A Bíblia diz que Deus ouve a nossa voz. A Bíblia diz que Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa súplica. Que Deus vê. Às vezes nós nos encontramos assim numa situação tão difícil, tão complicada, e às vezes achamos que Deus não está nos ouvindo. Às vezes nós achamos que Deus não está nos vendo. Mas aqui o Salmo está dizendo para a gente que Davi entendia que Deus havia ouvido a sua voz, que Deus havia ouvido a sua súplica. E Deus apenas ouve? Deus apenas ouve? Não. O Salmo continua dizendo que Deus não apenas ouve, mas Deus se inclina, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto eu viver. Aqui Davi tem uma visão de que Deus, do trono da sua glória, Deus com todo o seu poder, Deus com toda a sua força, agora nesse momento Deus para inclinar o seu ouvido e ouvir o que Davi estava pedindo. Qual era a súplica de Davi? Imagine a gente como adulto. Uma criança vem falar algo para a gente. A criança é menor, certo? E o que nós precisamos fazer? Nos inclinar para os ouvidos dessa criança. Nós somos assim para Deus. A palavra diz que nós somos como filhos, né? E Deus, como um pai, Ele nos trata como uma criança. Ele se inclina para ouvir a nossa voz, para ouvir a nossa súplica. Porque Davi, aqui nesse salmo, ele entende isso, que Deus na sua soberania, Deus como Senhor, Deus como Todo-Poderoso, ainda assim, em determinado momento, Deus se inclina para ouvir a nossa súplica, para ouvir a nossa voz. Se inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, eu invocarei enquanto viver. Davi diz aqui: enquanto eu tiver vida, enquanto eu viver, eu vou estar invocando ao Senhor, eu vou estar clamando ao Senhor. E sabe por que, amados, que Davi fala isso? Porque Davi entende que o socorro dele não vem de homens, o socorro dele não vem da medicina, o socorro dele não vem do poder aquisitivo que talvez ele tivesse como rei, o socorro dele não vinha da posição dele, mas o socorro para ele vinha de quem? De Deus, do Senhor. Muito bem, Sofia. Há outro salmo que diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha como é que Davi reconhece que o socorro dele vem de Deus. E aqui Davi está dizendo que o socorro dele, invocarei o Senhor enquanto eu viver. Os cordéis de morte me cercaram. E aí Davi vai relatar para a gente aqui nesse salmo por que ele está clamando ao Senhor, por que ele está invocando ao Senhor. Os cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Em
encontrei aperto e tristeza. Olha, irmãos, eu acho que se nós lembrarmos aí o ano de 2020 e 2022 e pegarmos esses 2 anos e compactar 2020 e 2021 e compactarmos esses 2 anos, vê se não vai dar certinho nesse versículo. Os cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Como é que nós vivemos? Como é que viveu a humanidade esses 2 últimos anos? Sendo abatido por muitas mortes, sendo abatido por muita tristeza, por muita angústia. O salmista talvez estivesse nesse momento também da vida dele, passando por angústia, passando por tristeza, passando por dificuldade. Mas o salmista, o Davi, ele já havia reconhecido que havia um Senhor, que havia um Deus que se inclinara para ele, que havia um Deus que ouvia a oração dele. E aí no versículo 4 ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Davi não contava com socorro com mais nada e mais ninguém. Davi ele contava que o socorro dele vinha de Deus, que Deus era o socorro, Deus era o livramento para ele. E por isso Davi agora diz: ó Senhor, livra a minha alma. Será que nós já temos clamado assim ao Senhor? Há muitos momentos difíceis que nós passamos, eu creio, nesse ano de 2021. Muitos momentos difíceis. Mas quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor, Ele é misericordioso. Porque é isso que Davi vai dizer aqui no versículo 5. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. Nós merecemos os livramentos de Deus? Nós merecemos as bênçãos de Deus? Nós merecemos tudo que Deus faz por nós? De maneira nenhuma. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errados. Mas Deus ainda assim, Deus é bondoso. Deus ainda assim, Ele é misericordioso. Deus ainda assim derrama das suas bênçãos sobre nós. Deus ainda assim derrama dos seus livramentos sobre nós. Deus é misericordioso. Piedoso é o Senhor e justo. Deus é justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. O Senhor guarda os simples. Há pessoas, amadas, que mesmo em dificuldade, mesmo passando por aperto, mesmo passando por problemas, ainda assim são pessoas que se exaltam, são pessoas de dura cerviz, são pessoas que são prepotentes. Ainda passando por dificuldades, essas pessoas não se dobram ao Senhor. Essas pessoas não olham para o Senhor, essas pessoas não se voltam a sua visão para o céu. Vimos muito isso nesses 2 anos que se passou. Pessoas morrendo, pessoas com dificuldades de saúde grande, e ainda assim não clamavam ao Senhor, ainda assim não esperavam no Senhor, esperavam que o seu livramento, esperavam que o livramento da cura, que a cura viesse do seu dinheiro, esperavam que a cura viesse da medicina, esperavam que a cura viesse, por um remédio qualquer. Essas pessoas não olhavam para Deus, as pessoas não lembravam que o Deus Todo-Poderoso é o único que pode nos livrar no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de aflição. Por isso, aqui está dizendo que o Senhor, Ele olha para quem? Guarda quem? Os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Versículo 6. Davi já tinha passado por grandes dificuldades, Davi já tinha passado por grandes lutas, mas ele dizia: mas o Senhor me livrou. Nós não queremos entrar aqui pela história de Davi, mas os irmãos sabem, né? Ainda moço, foi ungido rei, estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. Depois, com uma determinada idade, ainda moço, vai para a guerra, levar uma merenda lá para os seus irmãos. E quando eu prego sobre Davi, essa situação, eu costumo dizer que lá no texto diz que Davi vai levar queijo para os seus irmãos, eu brinco. Será que Davi era mineiro, gostava do queijinho? Davi vai lá levar queijo, vai levar merenda para os seus irmãos, e Davi encontra seus irmãos acuados, sendo afrontado, o povo de Israel sendo afrontado.
E quem é que estava afrontando? Era um gigante. Davi, como menino, vai contra aquele gigante. E aquele gigante cai por terra. Mas vocês sabem por quê? Porque quando ele chegou diante daquele gigante, ele não disse para aquele gigante que ele acreditava na funda. Ele não disse para aquele gigante que ele acreditava no braço dele mesmo, porque não tinha condições, era uma diferença de tamanho e força muito grande. Ele disse para aquele gigante o quê? Eu venho contra ti em nome do Deus de Israel, do Senhor a quem tu tem afrontado. Talvez falte isso nas nossas vidas. Dizer para os nossos problemas, dizer para nossas lutas, para nossas dificuldades, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque a luta não é nossa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E o que nós podemos contra os principados e potestades, se não for o Senhor na nossa vida? O Senhor guarda, o Senhor protege os simples. E Davi reconhece que um dia ele foi abatido, mas que o Senhor havia o livrado. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Podemos dizer isso? Porque tu me livraste da Covid. Eu posso dizer isso hoje. Eu posso dizer. Passei por um perrengue, pulmão comprometido, quase 70%, em casa, sem medicamento, só com água de pirona, e Deus me livrou. Quantos de nós não podemos dizer isso? Que Deus nos livrou da morte. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque Deus nos livrou da morte. Porque tu me livraste, tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Não é só a morte física, amados, que Deus nos livra. Deus nos livra também da morte espiritual. Porque aqui está dizendo, tu livraste os meus pés da queda. Talvez Davi tivesse para cair, talvez Davi tivesse para... Mas Deus também livraste Davi de uma queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha alma, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Quando eu vejo esse versículo 11 aqui, no Salmo 116, diante de tudo que Davi vem declarando, vem falando com relação ao Senhor, com relação à confiança dele em Deus, com relação aos livramentos que Deus dá. Talvez se nós lêssemos esse versículo assim de uma maneira desapercebida, sem cuidado, nós poderíamos pensar, o que esse versículo está fazendo aqui? O que tem a ver com tudo que Davi falou até agora? Por que Davi no versículo 10 diz, criei, por isso falei, estive muito aflito, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Eu creio que Davi está falando isso, porque Davi talvez tenha tido contato, ou tenha esperado em algum momento da vida dele, por pessoas que pudessem ajudá-lo, por pessoas com quem ele pudesse depositar a sua confiança, pessoas com quem ele pudesse contar, as pessoas pudessem ajudá-lo. E aí Davi aqui, talvez no instante, no momento de decepção, Davi diz o quê? Todos os homens são mentirosos. Nem todos os homens são mentirosos. Mas Davi aqui, eu creio que ele estava decepcionado com as pessoas. Ele estava decepcionado com a humanidade. E eu imagino o quanto que Deus também não deve estar decepcionado com a humanidade. Decepcionado talvez até conosco. Porque muitas das vezes Deus quer um caminho para as nossas vidas e ainda assim nós insistimos em caminhar de outra forma, de forma diferente, longe da vontade e do querer dele. E Davi diz aqui, versículo 13, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E agora Davi com o coração grato a Deus, com a certeza de que foi Deus que o livrou, com a certeza que foi Deus que deu para ele a salvação. Davi agora faz essa pergunta, que darei eu ao Senhor? E a pergunta que eu faço para a igreja, será que nós temos alguma coisa que nós possamos dar ao Senhor em troca de tantas as bênçãos, todos os benefícios? Amor? O Senhor é amor.
Se ele já é amor, não tem como a gente dar para ele uma coisa que ele já é, que ele já tem. Esse é o grande questionamento, né? Esse é o grande questionamento. Como é que nós vamos dar? O que nós podemos dar ao Senhor? O que nós podemos dar ao Senhor? Em Ageu 2,8, como sabia? Gratidão. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Olha o que a Sofia disse, olha que eu vou estar lendo para vocês. Em Ageu 2,8 diz assim: dele é a prata e o ouro. Ah, pastor, mas eu sou dizimista fiel, pastor. Eu trago todo domingo, final do mês, eu tenho que trazer meu dízimo na igreja. Eu tenho que dar meu... Está dando o quê? Se dele é todas as coisas, se dele é toda a prata e todo o ouro, será que é digno, é verdade eu dizer que o dízimo que eu estou dando serve como agradecimento a Deus? Devemos dizimar, devemos ofertar, porque a igreja precisa. Mas não com o intuito de pagarmos aquelas coisas que Deus fez por nós. Com o intuito de acharmos que tem algum valor. Nesse sentido, amados, não tem. Mas como a Sofia bem falou, isso é a forma de quê? Gratidão. Agora sim. Não é a minha prata, não é o meu ouro, não é o meu dinheiro, não é o meu tempo, porque eu não tenho sequer tempo. Eu posso dormir hoje e não acordar amanhã. O que nós podemos então dar a Deus? Romanos vai dizer: quem deu primeiro a Ele para que Ele venha a ser retribuído? Vocês já ouviram alguém dizer assim? Eu vou retribuir a Deus. O que é retribuir? Você dá alguma coisa, né, que a pessoa te deu. Mas como é que eu vou dar alguma coisa que Deus me deu, se tudo é dele? Eu estou dando alguma coisa? Não estou dando nada, não tenho nada para dar. Mas como bem falou a Sofia, né, e a pergunta que está no ar é: o que eu posso dar? Né? O que eu posso dar? Primeira coisa aqui, primeiro ponto que eu coloquei aqui, primeira coisa que nós precisamos aprender a entregar a Deus é a nossa gratidão. Que Deus espera da gente não é nada que nós temos, porque tudo que nós temos é dele. O que Deus espera da gente é gratidão. E quantas das vezes nós não somos ingratos? Quantas das vezes Deus tem nos abençoado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos protegido, Deus não nos deixa faltar o nosso alimento? Talvez a gente tenha um resfriado forte, talvez a gente passe por uma Covid, talvez a gente passe por outras enfermidades, mas ainda assim, Deus não perde o controle da situação. Ainda assim, Deus não nos deixa de nos abençoar. Nós não entendemos algumas lutas pelas quais nós passamos, mas Deus continua nos abençoando. O que nós podemos dar a Deus? Por troca de todos os seus benefícios? Gratidão. Outra coisa que nós precisamos dar ao Senhor é reconhecimento. A palavra nos ensina que toda boa dádiva provém de Deus. E por que então nós, às vezes, nós agradecemos mais as pessoas do que a Deus? Porque às vezes nós idolatramos alguém ou alguma coisa e esquecemos de prestar o nosso culto de adoração e devoção ao Senhor. Porque às vezes nós fazemos essa troca ou essa confusão. É porque nos falta o reconhecimento. Precisamos ser gratos a Deus, mas para nós sermos gratos a Deus, nós precisamos reconhecer que é Ele que nos dá todas as coisas. Desde o fôlego de vida para nós acordarmos de manhã, a nossa saúde para nós trabalharmos. E mesmo que nós passemos por algumas dificuldades, ainda assim é Deus que está conduzindo a situação. É Deus que nos está nos ajudando, nos protegendo, nos livrando. Tem uma outra coisa que nós podemos dar a Deus: ter um coração grato e não sermos murmuradores. Já pensou? Semana agora nós encerramos nosso estudo bíblico, nós estávamos fazendo o livro de Êxodo. E uma das coisas que eu comentei aqui, pedi que ficasse gravado no coração dos irmãos,
é que nós não fizéssemos como o povo de Israel, que foi o quê? Ingrato. Deus tira o povo de Israel da escravidão, do jugo egípcio. Deus dá liberdade ao povo de Israel. Depois o que acontece? O povo de Israel murmura. Mas eles não haviam visto os egípcios morrerem no mar? O mar não se abriu para que eles passassem? Por que quando chegaram do outro lado as águas estavam amargas? E eles, ao invés de crerem no Senhor que ia resolver aquele problema, aquela situação não era nada para Deus, eles começaram a murmurar. Por que mais adiante eles foram reclamar que eles não tinham pão? Eles queriam pão, eles queriam codorniz, e Deus mandou maná. Eles queriam carne, Deus mandou as codornizes. E nós continuamos fazendo o que? Eles continuaram fazendo o quê? Murmurando, reclamando. E nós? Será que nós temos um coração gratos a Deus ou nós temos um coração de murmuradores? Que só sabe ver problemas, só sabe ver dificuldades, só sabe reclamar. Precisamos ter um coração gratos a Deus. Gratidão é o que nós podemos dar a Deus. E falando desse povo de Israel, nenhum deles entrou, nenhum dos murmuradores entrou na terra prometida. A nossa terra prometida hoje é o que? O céu de glória. Estarmos junto com o Pai. E para isso, nós precisamos o quê? Precisamos ter um coração grato a Deus por todas as suas bênçãos. Ter um coração grato, sem murmuração. Vamos continuar a caminhar mais um pouquinho. Versículo 13 diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista aqui está falando de duas coisas que podem ser feitas em gratidão a Deus. Primeiro é tomar o cálice da salvação. Tomarmos posse da nossa salvação e crermos que a nossa salvação, o nosso livramento, ele vem do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Não basta apenas ser salvo e não fazer mais nada. Eu preciso ser salvo, sim. Entender que a salvação vem do Senhor, sim. Mas eu preciso continuar caminhando na presença dEle, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua voz. E a palavra de Deus fala o quê? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é continuar servindo ao Senhor, independente das situações, independente das circunstâncias. O salmista Davi diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Se eu tenho voto com o Senhor, se eu tenho propósito com Deus, eu preciso pagar. E preciso pagar de forma que as pessoas vejam que eu paguei. Alguns usam esse versículo com relação a coisas financeiras, com relação a votos financeiros, né? Prometi de vender uma casa, dar não sei quanto por cento para a igreja, ou o meu salário, dar não sei quanto por cento para a igreja. Mais do que teu dinheiro, meu amado, mais do que tuas posses, Deus quer a sua vida. Deus quer uma vida, que você tenha uma vida de comunhão com Ele, que as outras pessoas vejam Cristo através de você. Ter uma vida diante das outras pessoas, que as pessoas possam ver as bênçãos de Deus na sua vida, que as pessoas possam ver a sua gratidão a Deus. Deus é visto por outras pessoas através da nossa vida. Como é que o Senhor, como é que Deus, como é que as pessoas enxergam? Como é que as pessoas enxergam Deus? Através do nosso testemunho, através das nossas vidas. É isso que o Senhor espera em gratidão a Ele. Quando nós murmuramos, há uma nuvem de testemunha assistindo. Mas quando nós testemunhamos do poder de Deus, também a mesma nuvem de testemunha assistindo. Pessoas que estão olhando, estão esperando ver o que você vai fazer diante dessa ou diante daquela circunstância. Já viu quando a gente passa por dificuldades? Às vezes não tem aqueles que ficam dizendo assim: agora ele vai murmurar, agora ele vai. Tem aqueles que estão aí, levantando, erguendo a mão, te ajudando a levantar, mas tem aqueles que estão querendo a tua queda, estão esperando que você
Jó, ele foi provado por Deus. Ele perdeu todos os seus bens, perdeu todo o seu patrimônio, perdeu sua família. Mas ainda assim, Jó não murmurou. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Sabe por quê? A certeza de Abacuque era que o Deus era Deus de salvação. Para nós encerrarmos, irmãos, versículo 15. Precioso é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. E agora é complicado. É complicado para nós entendermos. Se nós somos cristãos, né, se Deus nos livra, se Deus nos protege, se Deus é todo poderoso, por que ainda assim nós morremos? Por que ainda assim os nossos familiares morrem? Por que ainda assim eu perdi aquela pessoa querida, ou alguém da família, ou um amigo? Por que isso aconteceu? Primeiro, amados, como diz aí o velho deitado, nós não estamos nesse mundo para semente. Nós estamos aqui de passagem. Muito embora o desejo do Senhor fosse que nós tivéssemos uma vida como a dele, eterna. Né? Deus não nos fez para morrer. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Então por isso que aqui a palavra diz, precioso aos olhos do Senhor é a morte dos justos. Porque se você for justo, é como diz a palavra, você vai passar da morte para a vida. Isso aqui é morte. Porque aqui nós passamos agonias, passamos dificuldades, passamos problemas, passamos sofrimentos. Embora Deus sempre está conosco, sempre está nos guardando, nos protegendo, mas ainda assim vamos passar por momentos difíceis. Mas quando nós falecemos, nós vamos da morte para a vida. E é isso que Deus espera da gente. Gratidão e certeza de que um dia nós vamos estar com Ele na glória. Preciosa a vista do Senhor, versículo 15, é a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Um dia Davi estava preso, como eu e você, preso a esse corpo, preso a esse mundo, preso ao pecado, né? Um dia Davi estava preso. E Davi diz que Deus fez o que com ele? Soltou, tirou as ataduras, tirou de Davi aquilo que o prendia. Um dia Deus vai fazer o mesmo conosco. Tirar as nossas ataduras, tirar aquilo que nos prende, tirar o que nos prende ao pecado, tirar o que nos prende a esse mundo. E um dia, para o louvor da glória dele, Ele também vai nos tirar desse mundo. Amém. Para que nós possamos estar junto com Ele no céu de glória, tirando as nossas ataduras, tirando aquilo que nos prende. Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e adoração, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Deus te abençoe, amados. Deus te abençoe nesse ano de 2020, nesse ano de 2021. Deus te deu livramento, né? Deus te deu livramento. Sofia está acompanhando aqui, que é uma bênção. Deus te deu livramento. Deus te deu presente. Não, Sofia. Deus te deu presente. O que nós devemos fazer? Agradecermos ao Senhor. De forma que as pessoas que estiverem perto de nós, elas vejam o nosso coração agradecidos a Deus. Versículo 19. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos? Louvar ao Senhor. O que nós vamos fazer na entrada de ano? Louvar ao Senhor. O que nós vamos fazer? Agradecer ao Senhor. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não precisamos criar expectativa para o ano de 2022.
Não precisamos ficar apreensivos se no ano de 2022 vai ser melhor, se nós vamos fazer isso ou se nós vamos fazer aquilo. Não precisamos. Só o que nós precisamos é buscar ao Senhor. Só o que nós precisamos é ter um coração contrito e agradecido a Deus. Só o que nós precisamos é ter fé de que Ele nos livrou e de que Ele há de continuar nos livrando, de que Ele nos guardou e há de continuar nos guardando. Por quê? No átrio do Senhor, da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Que venha 2022, 2023, 2024 e que o nosso coração continue sendo sempre grato ao Senhor pelas suas bênçãos e pelas bênçãos que Ele já derramou e pelas bênçãos que Ele há de derramar. Amém. Amém. Curva a sua cabeça. Eu sei que você vai lembrar de algumas bênçãos que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Eu sei que você vai lembrar de alguns livramentos que o Senhor já deu. Aproveite essa oportunidade para agradecer a Deus. Todos os livramentos, se é que você vai lembrar de todos, e todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre você. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por mais esse culto. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, ó Pai. Por termos mais essa oportunidade, ó Pai, de estar prestando esse culto de louvor e adoração a Ti. Ó Deus, sabemos que se não fosse, ó Pai, as Tuas misericórdias, sabemos, ó Deus, que se não fosse a Tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor, nós não poderíamos estar aqui hoje, Senhor. E se estamos hoje aqui, Senhor, porque houve um propósito, ó Pai, nos céus, houve um propósito Teu, ó Pai, que nós pudéssemos estar aqui hoje, ó Pai, nos reunindo. Ó Pai, que os amados que aqui estão, que os amados que estão nos ouvindo, ó Pai, na sua casa, nos vendo, ó Deus, possam, ó Deus, ter esse coração contrito, quebrantado, esse coração grato pelas suas bênçãos. Senhor, tira de nós toda a murmuração, tira de nós, ó Pai, toda a ansiedade, Senhor. Ó Deus, quebra, ó Pai, rebenta, ó Pai, todas as ataduras, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que nos prende, ó Deus, a uma vida, Senhor, que não seja aquela, ó Deus, que Tu, ó Deus, preparaste para nós. Tira todas as amarras, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha a nossa comunhão contigo. E que, ó Pai, nesse ano que se inicia, Senhor, ó Deus, o nosso desejo, o nosso foco, ó Deus, a nossa vontade, ó Pai, não seja, ó Pai, de termos um emprego melhor, não seja, ó Pai, de termos, ó Pai, um salário melhor, não seja, ó Pai, de termos um carro melhor, ou termos uma casa melhor. Ó Deus, que o nosso desejo, ó Deus, para o ano de 2022 seja o desejo, ó Pai, de te servir melhor, Amém. de fazer melhor, ó Deus, a Tua vontade, de cumprir, ó Pai, o Teu querer, de sermos obedientes a Ti, Senhor. Porque é isso, ó Deus, que realmente, ó Pai, vai transformar as nossas vidas. É isso, ó Pai, que realmente, Senhor, vai fazer, ó Pai, das nossas vidas uma vida abençoada. É isso que vai fazer das nossas vidas, ó Pai, vidas prósperas, ó Pai. Não é o nosso patrimônio, não é o que nós temos, sabe por quê? Porque nós cremos, ó Deus, que todas essas coisas, ó Pai, todas essas coisas, Tu já tem nos dado, ó Pai. E se ainda, ó Pai, Tu não nos deste, ó Pai, algo, ó Deus, que estamos te pedindo, ó Pai, é porque não chegou o tempo ainda, ou aquilo não é bom para nós, Senhor. Ó Pai, queremos de Ti, ó Pai, que Tu faças, ó Deus, a Tua vontade, ó Pai, nas nossas vidas. Ó Deus, que o ano de 2022 seja um ano, ó Pai, de bênção, Senhor. Não somente bênçãos materiais, porque cremos, ó Deus, que Tu pode nos abençoar materialmente, mas principalmente, ó Deus, que seja um ano de bênção, ó Pai, bênçãos espirituais. Que as nossas vidas, Senhor, possam passar por uma transformação tal, Senhor, que a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade, de colégio, possam enxergar em nós verdadeiros cristãos, possam enxergar em nós testemunha viva do Teu Evangelho. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, Te agradecemos pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pelo Teu livramento. E que o Senhor possa dar uma noite de paz, uma noite tranquila, que o Senhor possa abençoar os amados que estão regressando, vão regressar para os seus lares,
Que o Senhor possa dar, ó Deus, à tua igreja, Senhor, a tua igreja, que possa dar as bênçãos necessárias, suprindo, ó Pai, todas as suas necessidades. Amém. Amados nossos, ó Pai, estão enfermos, Senhor, e nós queremos, ó Pai, clamar, ó Deus, a cura e já agradecermos por essa cura, Senhor. Amados nossos, ó Pai, estão passando, ó Deus, por dificuldades financeiras. Nós clamamos, ó Deus, que tu esteja, ó Deus, suprindo a sua necessidade. Mas nós também já te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus, que tu és dono do ouro, da prata. Tu és, ó Pai, o Todo-Poderoso. Leva em paz para os nossos lares. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.